E eu posso falar para vocês que eu tive meu encontro com Cristo há uns 20 anos atrás. Hoje eu estou com 54 anos. Foi mais ou menos há 25 anos atrás que eu tive o meu verdadeiro encontro com Jesus. Aquele encontro, como foi de Pedro, você se lembra? Olho no olho, Pedro, tu me amas? Não foi porque eu nasci no berço adventista que eu já nasci salvo. Eu tive que ter o meu encontro com Cristo. E a história de Nicodemos aqui continua. Jesus falando, respondendo para ele, você tem que nascer da água e do Espírito. Verso 6, o que nasce da carne é carne, mas o que nasce do Espírito é Espírito. Não se surpreenda pelo fato de eu ter dito, é necessário que vocês nasçam de novo. Verso 8, o vento sopra onde quer. O vento sopra onde quer que você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todos os que são nascidos do Espírito. Queridos, há uma coisa maravilhosa, uma coisa linda aqui do Espírito Santo que Jesus está falando para mim e para você. Algumas pessoas questionam com respeito à pessoa do Espírito Santo. Acham que o Espírito Santo é algo abstrato, que não podemos pegar, que nós não podemos ver. Jesus aqui está comparando o Espírito Santo com o vento. O vento você não vê, o vento você não pega, mas o vento você consegue ver o estrago que ele faz. Se for um vendaval de 100, 110, 120 quilômetros por hora, vocês vão ver árvores destruídas, arrancadas, vocês vão ver postes derrubados, vocês vão ver casas derrubadas por meio de um vendaval. E Jesus agora chega para Nicodemos, e Jesus fala para Nicodemos, olha, o Espírito Santo é como vento. Ele vai, ele volta, ele vem, ele faz coisas. Você não vê a ação do vento, mas você não vê o vento, mas você tem como ver a ação do vento. E foi isso que ele disse aqui no verso 8. Volto a repetir, o vento sopra onde quer que você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. Assim acontece com todo aquele que é nascido do Espírito. A pergunta do Espírito Santo para mim e para você nesta manhã é: você já teve um encontro com o Espírito Santo? Você já nasceu da água e do Espírito? Lembre-se que a experiência de Jesus em clamar, em buscar Jesus, em buscar a presença do Pai, a força do Espírito Santo, a presença do Espírito Santo era de manhã, bem cedinho, ainda escuro, levantava e ia para um lugar deserto e ia para orar. Lucas capítulo 6, verso 12, você vai encontrar Jesus a fim de orar e passou a noite inteira em oração. E a serva do Senhor disse que Jesus recebia cada dia um novo batismo do Espírito Santo. Nós temos que nascer de novo. Se você não nascer de novo, ou em outras palavras, se você não tiver um encontro com o Espírito Santo, nada feito. Você é a pessoa mais infeliz deste mundo. Você é a pessoa que não tem paz. Você é uma pessoa frustrada. Você é uma pessoa derrotada. Você é uma pessoa que, por mais que tenha sucesso, por mais que tenha bens, por mais que você acha que é ou que tem alguma coisa, aqui dentro, quando você deita na sua cama à noite e você coloca a sua cabeça no travesseiro, uma lágrima rola no canto do seu olho e você se pergunta, por que deste vazio no meu coração? Tenho tudo aparentemente. Tenho fama, tenho dinheiro, tenho sucesso, tenho tudo, mas não sou feliz. Por quê? Porque não teve um encontro com uma pessoa salvação. Porque não teve um encontro com um Espírito Santo que pode mudar, que pode transformar,
que pode revolucionar a sua vida. E diante disso, viva a experiência de Paulo. Eu procuro, pela graça de Deus, viver a experiência de Paulo, quando ele disse: já não sou mais eu quem vive, mas é Cristo que vive em mim. Queridos, Cristo viver em mim. Essas palavras de Paulo nada mais é o Espírito Santo viver em mim. O Espírito Santo habitar em mim. O Espírito Santo habitar em você, como diz São João capítulo 14, verso 17. Ele tem que estar com e em você. Somente assim seremos felizes. Somente assim teremos paz. Somente assim teremos o fruto do Espírito, de Gálatas capítulo 5, verso 22. Amor, paz, longanimidade, mansidão, domínio próprio, temperança. Contra tudo isso não existe lei. Foi para este fim que o Espírito Santo me trouxe aqui nesta manhã. Se há alguém aqui nesta manhã, ou quem sabe alguém que vai ouvir esta mensagem um outro dia que eu não sei quando, ele vai falar com você, ele vai mexer com você, porque ele ama você. E pode ter certeza, a ação impetuosa dele na tua vida tem uma razão de ser. Alguém está orando por você. Eu fico imaginando, quando chegarmos no céu, muitas pessoas que apedrejaram Estevão estavam ali. Eu não tenho dúvida de que Estevão intercedeu por aquelas pessoas. E se Saulo não sabia, lá no céu ele vai ficar sabendo. Estevão orou por Saulo, que consequentemente depois se tornou Paulo. Tudo em razão da oração de intercessão. Ore, adquira um caderno de oração. Eu tenho aqui, para a honra e glória de Deus, um caderninho de oração com mais de 1.500 nomes de pessoas. Interceder foi o ministério que Deus me confiou. Eu estava aqui de joelhos agora há pouco, orando e clamando a Deus por algumas pessoas. Orando pela Rosilene Evangelista, que é uma amiga nossa aqui, na área da música, tantos e tantos anos louvando a Deus, está com câncer. Nós estávamos orando por ela. Não sei qual é o teu problema, mas o Espírito Santo te trouxe aqui nesta manhã para lhe mostrar que o problema que você tem, quer seja físico, quer seja financeiro, quer seja intelectual, não é nada. O pior é se você ainda não teve um encontro com ele. E se você já teve um encontro com ele, as demais coisas, fique em paz. Tudo vai terminar bem. O Senhor está no controle. Ele o ama. Ele me ama. E como diz Filipenses capítulo 2, verso 13, é ele que opera em nós o querer e o efetuar. É ele que me transforma. É ele que te transforma. E ele vai operar este milagre. Ele vai operar esta cura. Este bem que você precisa, sabe quando e como? Quando você permitir. Escolhas. Josué capítulo 24, verso 14 e 15. Escolhei hoje a quem servais. E Josué agora lança o desafio para o povo de Israel, e Josué fala: eu já fiz a minha escolha. Eu já fiz a minha escolha. Eu e a minha família serviremos ao Senhor. Escolha. É você que decide se você quer se salvar. É você que decide se você quer ser feliz. A felicidade está à sua disposição. A felicidade não é dinheiro, a salvação não é dinheiro, a salvação não é guardar mandamentos, a salvação não são normas, a salvação é uma pessoa, e essa pessoa chama-se Jesus Cristo, que morreu na cruz do Calvário, derramou o seu sangue na cruz do Calvário para perdoar os meus pecados e os seus pecados. E hoje nós temos a pessoa do Espírito Santo para confirmar a salvação, a alegria, a paz, tudo o que você precisa na minha vida e na tua vida
por um único meio. Este meio chama-se Espírito Santo. Que Deus abençoe tua vida. Quero aqui fazer das palavras de Jesus as minhas. Quando ele entrou na casa de Zaqueu, e Zaqueu viveu a experiência de ter um encontro com Jesus, e Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Quem estava na casa de Zaqueu? Jesus. Jesus é a salvação. Que eu possa falar em nome de Jesus as palavras dele, que o Espírito Santo possa dizer, que eu possa ouvir aqui, ó, com os meus ouvidos espirituais. Jarbas, hoje houve salvação neste culto. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe tua vida. Eu gostaria de fazer uma oração e assim encerrarmos a nossa participação. Querido Espírito Santo, o Senhor nos trouxe aqui para enaltecê-lo. O Senhor nos trouxe aqui para mostrar para os teus filhos como vale a pena nascer de novo. Nascer da água e do Espírito. Viver uma nova experiência de intimidade com o Senhor. Viver um novo nascimento do Espírito Santo. Termos um novo batismo do Espírito Santo a cada dia. E nós estamos aqui para lhe dizer que dependemos do Senhor. Por favor, querido Espírito Santo, por minha escolha, por meu livre-arbítrio, eu escolho o Senhor. A cada um que ouve esta nossa oração, também está falando juntamente comigo. Espírito Santo, eu escolho o Senhor. Venha habitar em mim, venha transformar a minha vida, venha me dar a certeza da salvação e, consequentemente, eu serei a pessoa mais feliz deste mundo. São bênçãos que eu lhe peço e lhe agradeço em nome de Jesus. Amém. E louvado seja o nome do Senhor. Muito obrigado pela presença, obrigado pelo convite. Que Deus abençoe a vida de cada um de vocês. Muito obrigada, irmão Jarbas, pela sua participação, né? Nós sabemos que o irmão Jarbas vai ter que se dirigir agora ao trabalho, mas nós vamos continuar aqui na sala mais alguns instantes. Nós vamos, então, continuar aqui. Jeane, por gentileza, pode louvar. Sim. Jesus quer entrar hoje em teu coração. Por que não abres, então? Não deixes que nada lhe ocupe o lugar. Oh, que resposta vais dar? Vezes se conta esperado ele vir, e agora és que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear, quanto almeja ele entrar. Se um passo tu deres para teu Salvador, ele te espera com amor. Unido a Jesus, toda treva se esvai, e ele morar em ti vai. Vezes sem conta esperado ele tem, e agora eis que espera também. A ver se lhe queres a porta franquear,
quanto almejem entrar. Oh, que resposta vais dar? Amém. Amém. Louvado seja o nosso Deus, porque Ele nos acordou essa manhã para ouvirmos essa mensagem tão especial. Nós, a cada manhã, Jesus tem nos lembrado, né? Que Ele deixou aqui o seu Santo Espírito para nos lembrarmos do pecado, da justiça e do juízo. O livro Desejado de Todas as Nações mostra esse amor de Deus por nós. E eu gostaria de ler aqui um texto que me chamou muita atenção, que está na página 386. Lá fala o seguinte: Jesus nos conhece individualmente e se comove pelas nossas fraquezas. Conhece a cada um de nós pelo nome. Sabe até a casa em que moramos e o nome de cada um dos moradores. Muitas vezes dá instruções aos seus servos para irem a determinada rua em certa cidade, a uma casa designada para encontrar uma de suas ovelhas. Cada pessoa é tão perfeitamente conhecida por Jesus, como se ela fosse a única por quem o Salvador morreu. As dores de cada um tocam seu coração. O grito de socorro chega ao seu ouvido. Veio para atrair a si todas as pessoas. Ordena-lhes: segue-me, e seu espírito as comove, atraindo para ele. Muitos se recusam a ser atraídos. Jesus sabe quem são. Conhece também aqueles que, de boa vontade, escutam o seu chamado e estão prontos a se colocarem sobre o seu cuidado pastoral. Ele diz: as minhas ovelhas ouvem a minha voz. Eu as conheço e elas me seguem. Cuida de cada uma, como se não houvesse outra na face da terra. Jesus nos ama porque somos o presente de seu Pai e a recompensa de sua obra. Ele nos ama como seus filhos. Ele ama você. O próprio céu não pode conceder nada maior, nada melhor. Portanto, confie. Deus nos trouxe aqui essa manhã para, mais uma vez, nos mostrar que Ele deixou aqui o seu auxiliador para nos ajudar, para nos mostrar o quanto Ele nos ama, como se nós fôssemos a única pessoa desse universo. E é por isso que Deus te trouxe aqui essa manhã, porque Ele está falando: olha, eu deixei alguém para te ajudar, você não está sozinho. E é nesse momento que, se você tiver algo que impressionou o seu coração, ou um testemunho, ou se você quiser ler algum texto bíblico, ou texto do Espírito de Profecia, nós estamos te convidando agora para que seja bem-vindo e venha contribuir neste culto de adoração. Se você quiser contribuir, irmão Éden, seja bem-vindo, pode abrir seu microfone. Bom dia. É o seguinte, eu queria contar uma historinha de como o Espírito Santo guia, né? Assim, as pessoas. Eu vou contar uma história da minha vida em particular, um pedacinho, só uns minutinhos só. Há uns 10 anos atrás, eu estava fazendo umas viagens de Teoflotone para Bahia, no caso, Pouso da Mata. Tem mais umas 2 cidades que eu tinha que ir, né? E nessa época aconteceu algo assim que não tinha explicação, né? No caso,
a Naldíria, né, no caso, eu tinha um grupo de oração na igreja, tem que ser um esse aqui, só que era um grupo físico, no caso, não era virtual, e eu participava dele, e Naldíria também. E eu sempre orando para poder Deus me abençoar nessas viagens minhas. Aí quando eu falava com Naldíria assim: "Ô Naldíria, eu vou viajar, amanhã", né, ela perguntava para mim: "Você vai viajar? Você vai viajar? Você vai estar tudo bem. Vou te emprestar aqui, tinha umas R$100. Eu falei: "Mas não precisa, você tem dinheiro?". "Não, você tem dinheiro?". "Não, não, eu tenho dinheiro". "Mas toma R$100 aqui". "Beleza. Quando eu voltar eu te entrego, eu te devolvo esse dinheiro". "Beleza. É só uma segurança a mais para você". E assim ela fez por 3 vezes. Só que eu precisava de uma coisa assim mais, forte, né, no caso, uma presença de uma pessoa que tivesse sabedoria, que tivesse o espírito, que pudesse me ajudar. A minha tia estava viajando, a minha mãe estava viajando, e eu não tinha ninguém que eu pudesse contar, né, com essa viagem. O que que eu fiz? Falei: "Não, só posso orar, que colocar nas mãos de Deus, que é só Ele para resolver". E eu tinha que ir para Teixeira de Freitas, aqui na Bahia, né. E aí eu peguei, na época tinha até caído uma ponte, quer dizer, de ônibus não daria para ir, eu acabei fretando um carro, né, que iria para essa região. E aí eu peguei e falei: "Naldira, vou viajar amanhã". Só que dessa vez ela não falou se não perguntou se eu tinha dinheiro, se eu não tinha dinheiro, nada disso. E ela falou para mim assim: "Eu vou com você". Eu falei assim, só perguntou pra mim quando ia pra onde, eu Teixeira de Freitas, né, "Vou com você". Eu falei: "Como assim?". "O Espírito Santo está mandando eu ir com você". Eu sinceramente, chegou a correr água nos meus olhos na hora, porque foi a resposta da oração, né. O Espírito Santo comoveu ela, não sei como, mas falou com ela que para me acompanhar. Eu falei: "Vou explicar a você o que que eu vou fazer lá". Ela falou assim: "Não precisa você explicar não. Você não está indo matar, você não está indo roubar, pois tá? Não, não, lógico que não estou fazendo nada disso. Então eu vou com você". E, para uma coincidência maior ainda, a pessoa que eu tinha fretado o carro, que eu conhecia de vista, né, era exatamente o ex-genro dela. Ela ainda virou para mim assim: "Eu não vou nem pagar passagem", né. São coisas que aconteceu e que acontecem na vida da gente e que não tem explicação. Não só que Deus nos guia e também nos convence, né, do pecado, né, da justiça e do juízo, né. Que Deus possa dar um bom dia para todos e que esse testemunho sirva, né, para poder nós entendermos que Deus comanda até as pequenas coisas, cada um individualmente aqui. Bom dia a todos. Amém, irmão Éder. Obrigado pela sua contribuição. Esse é o nosso Deus, né? Aqui no Desejado falou que ele ama você e o próprio céu não pode conceder nada maior e nada melhor, né, do que a nossa presença na eternidade, né? Tudo que nós precisamos é de confiar, porque nós temos o Espírito Santo que a cada manhã nos dá a mão e fala: eis o caminho, andai por ele, né? E é o Espírito Santo que vai nos mostrando os nossos defeitos de caráter, e é ele que vai falando assim: olha, não coma isso, não beba isso, não vá por esse caminho, não assista isso, né? E ele vai nos mostrando como nós temos que caminhar rumo à santificação, né? Ele a cada dia mata o nosso eu, né? O nosso eu egoísta, e é por isso que vamos produzindo então os frutos do espírito. Mais alguém gostaria de contribuir? Eu não estou vendo mais nenhuma mãozinha levantada, então nós vamos
fazer uma oração para encerrar esse momento. Irmã Naudília, a senhora gostaria de falar? Posso falar assim? Muito bom dia a todos. Me desculpa aí da voz, minha voz está bem carregada. Eu não estou bem ainda, mas Deus vai me dar essa bênção de me curar, em nome de Jesus, na hora certa. Eu acredito, eu creio. Então, eu costumo dizer sempre, sabe, desde quando eu fui para a igreja, né? O Espírito de Deus me fala algo, eu falo com a pessoa assim, a pessoa olhava para mim assim, falava assim, dá uma risadinha. Como é que esse negócio de Espírito Santo falar com você? Como é que é isso? Eu falei assim, eu não entendo, mas ele fala no meu ouvido para eu não ir, para eu não fazer. E o Espírito Santo manda te dizer isso para você, viu? A pessoa pegava, às vezes, ria, sabe? E ultimamente está voltando isso nas pessoas, eu tenho sentido isso. O Espírito Santo me disse isso. Aquela pessoa tem uma vida que a gente pode, humanamente falando, a gente acredita na pessoa, porque a pessoa vive uma vida digna de ser ouvida, né? A pessoa nos dá aquela segurança através do viver dela. E a gente acredita naquela pessoa. Mas nós hoje deveríamos ouvir mais a voz do Espírito Santo, viver uma vida que dê oportunidade para o Espírito Santo, né? Viver uma vida do jeito que Deus pede para a gente viver, para que possamos, então, dar ouvido a essa voz. Porque essa voz, ela fala com a gente, fala sim. Muitas vezes nós não estamos preparados para ouvi-la, mas ele fala sim. E ele me fala muito, sabe? Deus fala muito comigo, muito vivo. Ele fala comigo, mas às vezes eu sou um pouco rebelde também. E eu tenho orado a Deus para que eu possa ter a dignidade, sabe? A percepção de ouvir mais o Espírito Santo. E nesta manhã, esse é o meu pedido, para que eu possa estar apta a ouvir o Espírito de Deus, para que eu possa, assim, ter a sensibilidade, sabe? De estar ouvindo a voz de Deus, porque é lindo demais. E a coisa mais linda também é quando um irmão é usado para te ligar, como o Ed ligou para mim hoje. Ei, mãe, ele me chama de mãe. Ei, mãe, já está, por que não está na sala ainda? Mas eu havia acordado, eu não estou bem. Eu falei assim, vou ficar mais um pouco. Aí Deus usou ele, o Espírito Santo usou ele para me ligar. Então, obrigada a Deus, porque nós temos o Consolador em nós. Ainda temos essa oportunidade. Mas logo, logo, isso vai ser retirado de nós. E que Deus tenha misericórdia de nós. Que nós possamos ser sensíveis ao Espírito de Deus e vivermos segundo o coração de Deus. Amém. Esse é meu pedido. Essa é a minha fala. Que nós possamos realmente ter a sensibilidade, vivemos uma vida digna de estar na presença do Espírito Santo de Deus. Amém. Amém, irmã Naudília, obrigado pela sua consideração. Irmã Ana Maria, seja bem-vinda. Bom dia, Luísa. Bom dia, povo de Deus. Bom dia, saudades, irmã. Está na obra, a missão está me pegando, mas eu estou orando e vigiando. Amém. Coisa linda essa mensagem. Se eu não me engano, eu entrei na segunda-feira, no domingo, eu entrei na sala, mas maravilhoso, né? Quando a Thalita pregou a mensagem que ela trouxe, e hoje vem o nosso irmãozinho aí, Jarbas, e ele traz essa mensagem maravilhosa. E aqui eu vou participar um pouco. João 14, versículo 13, está escrito: e tudo quando tu pedirdes em meu nome, isso farei, a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Contar um testemunho que aconteceu comigo.
logo quando eu não era ainda, não tinha sido batizada ainda na presença do Senhor na igreja adventista. Eu era visita, mas eu ia com meus 3 filhos pequenos, mas eu tinha tanta sede de conhecer esse Cristo, que um dia de quarta-feira, todas as quarta-feiras no início, a gente levava um bilhetinho, né, com pedido de oração. Antes era assim, as pessoas não levantavam na igreja, levavam o pedido e colocavam no altar. E ali o pregador lia, e a pessoa... E aí eu fiz um pedido a Deus, eu disse assim, todo mundo leva um bilhetinho, o que é aquilo? Eu perguntei a uma irmã, o que é isso que vocês levam para lá? Ela disse, aquele pedido que você quer alcançar de Deus, por favor, você faz o pedido e manda alguém levar e botar lá no altar. Eu disse assim, meu Deus, eu estou precisando tanto. Aí dentro de mim veio uma necessidade grande que eu estava buscando a solução. E aí eu peguei, escrevi ali rapidinho, peguei, mandei meu menino caçula levar e colocar lá. Ele colocou, eu vi, todo mundo viu ele colocando o pedido lá em cima do altar. Quando o irmão Melo entrou para poder fazer oração em prol dos pedidos, ele começou lendo. Leu 3, 4. Eu disse assim, cadê o meu? Ele não leu. Aí eu tornei a perguntar assim, cadê o meu que não leu? E aquilo ficou aquela inquietação dentro do meu coração, e eu esperando que ele... Aí ele fez assim, irmão, só tem esses 3 pedidos aqui, e nós vamos orar. Eu ajoelhei e comecei ali perguntando, Senhor, o irmão Melo leu todos os pedidos, mas o meu não. O que aconteceu com o meu pedido, Senhor? Tu sabes a necessidade que eu tenho do Senhor me responder. E se eu sei que eu não sou merecedora, nem sabia conversar, mas eu estava conversando. Mas eu queria tanto que o Senhor me respondesse o meu pedido. Aí o irmão mandou a gente ajoelhar. Quando a gente ajoelhou, eu comecei conversando com Deus, essa agonia do meu coração. De repente veio aquela voz mansinha, disse assim, abre os olhos e vê. Como eu ainda não tinha tanto entendimento da palavra, e eu ouvia muita gente falando que o diabo fala, eu disse assim, não, dentro de mim, ali mesmo, disse, não abri não vou abrir meu olho não. Que disseram que quando a gente abre o olho, a gente vê coisa que não quer ver. Aí eu fiquei com medo, aquela voz de novo, mansa, chegou no meu ouvido de novo e falou assim, abre o olho e vê. Aí, quando falou a segunda vez, insistentemente, eu com medo, abri o olho devagarzinho. E aí, irmão, a igreja de lá, de Cruz, é uma igreja de laje. Toda de laje. Quando eu abri o olho, assim, vinha aquele flash de luz do canto da laje para o altar. Aquela luz azulzinha, linda. E eu fiquei ali anestesiada, olhando. Veio aquele ser entre aquela luz que saía de dentro do alto daquela laje para cima do altar, e aquele ser pegava um pedaço de papel. Eu vi claramente, não é loucura, não. Aquele pedaço de papel branco levantou a mão e subiu com tudo. Na hora que eu vi aquilo, eu bati o olho e disse, misericórdia, meu Deus, eu estou ficando doida. O que é isso? O que é isso? Aí fiquei com medo, o coração acelerou. O coração acelerou com medo. Aí eu disse assim, meu Jesus, o que é aquilo? Pronto. Começou o culto e eu continuei com aquilo. Meu Deus, o que foi aquilo que eu vi? Será que eu estou ficando louca ou é coisa da minha mente? Mas, irmã, para a honra e glória de Deus, não foi loucura, não foi nada. Quando passou um mês que eu tinha levado aquele pedido para a casa do meu pai e confiei de que ele iria me responder, mesmo na minha pequena fé, desenvolvendo naqueles dias, naquele tempo, tudo que estava dentro daquele bilhetinho, Deus foi respondendo um após o outro. E ali, irmã Heloísa e todos que me ouvem, eu vi ali o que Deus quis me mostrar, que o homem não precisava ler aquele bilhete, que eu estava pedindo algo secreto meu, mas que ele mesmo enviou seu anjo para buscar aquele pedido e levar para o secreto dele. E ele começou a me responder, foi daquele momento. O irmão falou aqui, no versículo 12, o Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não vê nem o conhece, mas vós conheceis, porque ele habita em vós e está em vós. Quando ele leu esse versículo, eu disse, meu Deus, muito obrigado. E ali eu pude perceber o amor que Deus tinha por mim, que ele estava me acariciando para eu não voltar à velha vida, porque ele estava me amando. E ele disse para mim,
dentro daquelas mensagens que eu pedi a ele, todas as respostas vieram. E eu fui me surpreendendo. Mas o que me segurou do lado do Senhor não foi o interesse do que ele me respondeu. Ele sabia que eu estava precisando. Então, ele mostrou que ele poderia me dar tudo o que eu preciso. Tudo que eu pedi a ele, crendo, ele pode me dar. E aí eu fui me apaixonando cada dia mais. E por isso, irmãos, que eu digo para vocês uma coisa. Eu tenho o maior prazer e alegria de estar na presença desse Deus. E as minhas necessidades secretas, ele conhece e ele me responde. Todas as minhas necessidades que eu apresento ao meu Pai, crendo, ele me responde. Então, eu só tenho que dizer a você o seguinte: a palavra de Deus disse que ele se manifesta para aquele que crê. O Espírito Santo se manifestou buscando o meu pedido e levando ao Pai. E ele me respondeu todos. E é por isso que a cada dia eu me apaixono mais pelo Senhor Jesus e o Espírito Santo, ele fala. O irmão falou algo tremendo e a irmã acabou de falar de novo. O Espírito Santo fala de maneira clara quando você tem intimidade com ele. E ele ainda mostra os prodígios e os milagres que ele quer te mostrar quando você conversa com ele através de manifestação, para a gente não duvidar. Que Deus abençoe. Essa é a minha participação hoje, em nome de Jesus. Louvado seja Deus por esse testemunho, irmã Ana Maria. Nosso coração aqui fica radiante quando a gente ouve, né, as maravilhas que o nosso Deus ele nos proporciona viver. E é por isso, né, que eu li esse texto hoje aqui do Desejado de Todas as Nações. O capítulo se chama O Divino Pastor, aonde ele fala que Jesus nos conhece individualmente e se comove pelas nossas fraquezas. Conhece a cada um de nós pelo nome, sabe até a casa em que moramos e o nome de cada um dos moradores. Olha, irmã, é por isso que Jesus conhecia o seu bilhete, conhecia ali o seu pedido, né? O homem não leu, mas Deus lê tudo, porque ele conhece todas as coisas, ele sabe até a casa em que moramos e o nome de cada um dos moradores. Se ele sabe o nome dos moradores, ele também conhece o pedido que está dentro do nosso coração. Louvado seja Deus, né, por esse coração de Jesus que nos ama tanto, né? Irmã Ivanice, a senhora estava com a mão levantada, a senhora deseja considerar ainda? Sim, irmã. Então, seja bem-vinda, irmã. Obrigada, irmã. Irmãs, eu quero, na verdade, fazer um pedido, porque essa semana, né, após o pedido da irmã, que a trombeta tem que ser tocada, eu fui falar com minha irmã, uma irmã minha mesmo, de sangue, ela é gêmea comigo. E eu já tenho falado para ela das palavras de Deus, né, da verdade. E penso uma pessoa que defende a Igreja Católica com unhas e dentes. E eu tinha parado de falar, né? E essa semana eu fui falar. E ali a gente foi por uma frase que um dos irmãos colocou dentro do grupo da família, e ali ela já veio se armando. Não tinha nada condenando a Igreja Católica nem nada, ela já foi se armando. E eu falei assim, de todas as vezes eu calo, e eu falei, dessa vez eu não vou calar. Aí eu comecei colocando textos bíblicos, né? Ela falava, ela protestava, eu falava, texto bíblico mostrava dentro da palavra. Eu falava, meu irmão, você está sendo ignorante, conta a palavra, isso não é invenção nossa, não é invenção da Igreja Adventista, não é invenção, isso está na Bíblia. E ali, ela aí que ela rebelava mais e mais e mais. E eu falei, Senhor, eu não vou orar mais. Eu tenho orado por ela. E aquilo ali me deu uma angústia. Eu falei, Senhor, não sei se eu fiz o certo, mas eu também não poderia encovardar diante, né, ali da ira dela, escondendo a palavra do Senhor. Eu preciso falar. E meu esposo falou assim, não, moça, não fala mais não. Eu falei, tenho que falar, eu tenho que mostrar as verdades dentro da palavra.
Ali ela foi falando, vocês têm mania de querer condenar católicos que adoram imagem. E eu falei, sim, que nós não adoramos, nós veneramos, nós admiramos. Aí eu fui e coloquei texto de Êxodo, do capítulo 20, de 1 a 3, né, ali do início dos mandamentos que Deus fala, né, sobre as imagens. Eu falei, minha irmã, isso é abominável, vocês falam que vocês não adoram, mas quando vocês fazem novena, quando vocês levantam o mastro, não sei se vocês conhecem, eles põem um papelzinho com a imagem de Maria e levanta cantando louvores, adorando ali ao redor daquele palco, aquela imagem. E quando eu falei para ela, ela toma conta da coroação de Nossa Senhora, né? Eu falei, quando você prepara as crianças, quando você faz coração a Nossa Senhora, isso não é adorar a imagem, minha irmã. E ali que ela irou mesmo, aí que ela falou que nós só sabemos condenar. E eu falei, minha irmã, não é condenação, está na Bíblia. E Jesus diz que aquele que não crê na sua palavra será condenado. Ela falou assim, eu aceito a condenação de Jesus, mas não a condenação suas. Eu falei, meu Senhor, quanta cegueira espiritual. Aí ela falou assim, vocês foram catequizados na Igreja Católica, agora vocês ficam condenando a Igreja Católica. Eu falei, minha irmã, nós não estamos te condenando, eu estou mostrando que está na palavra. E eu saí de lá porque eu aceitei a verdade. Eu vi o que estava escrito na palavra de Deus e eu não fui rebelde como você. Você não está aceitando, você está rebelando contra a palavra. E hoje, nesta manhã, né, o irmão falando para a gente continuar orando por aqueles que a gente tem orado, que não tem aceito. Isso veio trazer em mim a esperança, veio trazer em mim a renovação para que eu possa continuar orando por ela. O meu pai também tem a mesma resistência. Esses dias eu saí da casa dele chorando, que as palavras foram muito pesadas, e eu fiquei muito triste. Então, nessa manhã, eu quero pedir aos irmãos, coloca a minha irmã Ivanilde em suas orações, para que o Espírito Santo possa mostrar para ela. Ela é muito dura. É isso, irmão. Eu quero que vocês orem por ela, para Deus mostrar para ela a verdade. Amém, irmã Ivanice. Nós somos uma família, né? E como uma família em Cristo Jesus, a sua dor é a nossa dor, o seu pedido é o nosso pedido. E nós vamos, então, no dia de hoje, né, lembrarmos da irmã, né, da Ivanice, né, da Ivanilde, e de todos os seus familiares. Amém. Em todos os lugares, né, temos encontrado pessoas que ainda estão resistentes, né? Mas é o nosso testemunho que vai falar mais alto. Quando essas pessoas virem o que Cristo está fazendo por nós e através de nós, elas vão, na hora certa, no momento certo, o Espírito de Deus vai tocar o coração dessas pessoas e as nossas orações não serão em vão. Né? Não tem nenhuma oração que seja em vão. É porque tem pessoas que ela tem que ter o seu momento, né? E Deus é quem sabe qual é esse momento, né? Jeane, seja bem-vinda, querida. Abra seu microfone. Bom dia a todos e a todas. Estou um pouquinho rouca. Então, ouvindo a irmã falando aí sobre sua família, sobre sua irmã, eu também queria só dizer o seguinte, que cada pessoa tem uma forma de ser convencida e convertida. Nem todas as pessoas, é assim que eu creio. Nós achamos que existe uma forma para aquelas pessoas que vão ser convertidas e que vai ser com a nossa forma. Não é assim. Nós vemos de uma forma, Deus vê de outra forma. Por exemplo, a minha avó foi... Eu creio que minha avó está salva, vai ser salva, vai ressuscitar.
E a minha avó era católica, bem católica. Mas quando eu lembro o testemunho dela de vida, então eu não tenho dúvida. Minha avó, antes de morrer, ela passou 10 anos cega. E eu lembro quando eu cheguei lá uma vez, na casa da minha tia, que a minha avó estava lá, deitada, cega, e meu avô também já estava lá, a minha tia estava cuidando deles. E eu cheguei lá e disse, vovó, a senhora está bem? A vovó, está tudo bem, minha filha, está tudo bem. Deitado numa rede, doente, cega. Estava tudo bem. E eu fui lá falar com meu avô, perguntei se ele estava bem, ele, não, está tudo bem, não, aqui eu podia estar trabalhando, assim, cheio de reclamação. E a minha avó, antes de morrer, ela entrou em coma, e antes de morrer ela acordou do coma. Isso a minha mãe conta, e eu gravei isso. E quando ela acordou, os médicos chamaram a família toda se reuniu ao redor da minha avó. E isso a minha avó sem enxergar. E no hospital todo mundo gostava dela. Minha avó calma, serena, sempre muito bondosa. E a minha mãe disse assim, a mamãe, acabou de chegar o seu filho preferido, que era o tio Renato, né? E aí a minha avó respondeu assim, eu não estava lá, minha mãe que conta. Ela disse assim, eu não tenho filhos preferidos, todos são meus preferidos. E se eu pudesse, eu teria tido mais. Pouco tempo depois, ela morreu, em paz, tranquila. Então, não existe uma forma, deixa eu tentar expressar, não que não seja necessário alguns requisitos, mas Deus não vê como a gente vê, Deus olha o coração. E Deus julga segundo a luz que as pessoas têm. E a palavra de Deus diz, não é por força nem por violência, mas pelo Espírito. O meu pai, ele está com mais de 85 anos, ele fez muitas estátuas. A princípio, ele separou da minha mãe, ele praticamente não ligava para a gente, mas agora Deus está dando a lucidez para ele está vivo, e ele é lúcido, e ele fez muitas coisas erradas. E quando eu chegava lá, eu já queria dizer sobre as estátuas, e eu via que ele ficava magoadíssimo, então eu decidi não falar mais sobre isso. Ele já sabe, como a sua irmã já sabe. Às vezes a gente sabe o que é errado, mas a gente não é que a gente queira fazer o errado, é porque às vezes a mente não consegue alcançar. Então, Deus tem me dado o privilégio de ir lá visitar ele, e eu não falo mais sobre isso. Mas eu escuto ele dizer, ele reza, ele assiste à missa todos os dias, ele tem aquele ritualzinho da mente dele, da idade dele. Mas eu já ouvi ele dizer algumas vezes, o que eu estou sofrendo hoje, eu sei que eu plantei, e Deus está me dando a oportunidade de eu me arrepender dos meus pecados, de eu confessar os meus pecados. Então, a princípio, quando eu ia, antes de sair, eu dizia, pai, eu posso fazer uma oração? E ele dizia, não, sou católico. Como ele praticamente não recebe nenhuma visita, nem dos meus irmãos, por causa do que ele fez, quando eu vou lá, que eu faço uma oração, eu digo, pai, eu posso fazer uma oração? Ele já fica feliz porque eu faço a oração. Ele continua seguindo aquela mesma fé dele. Mais uma vez eu disse para minha irmã, eu não duvido da salvação dele. Então eu não posso chegar para ele, pai, mas para o senhor ser salvo, o senhor tem que deixar isso. Não é assim. Então Deus tem uma forma de alcançar cada pessoa. E no céu nós teremos surpresas. E essa semana ele precisou, e eu não tinha como ajudá-lo, eu liguei para a Irani. Eu levei ele para o médico, precisava comprar um remédio. E eu disse, Irani, você podia comprar esse remédio para o meu pai? Depois eu lhe pago. Ela disse, na hora, eu fui lá buscar, e depois ele disse assim, aquela sua irmã, assim, ele ficou elogiando a Irani. Então, são testemunhos que a gente dá. Às vezes a gente não precisa ler a cartilha para que diz assim, olha, para você tem que ser assim, 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 não. Então, existe N formas da gente ser testemunha de Jesus, com a nossa vida,
com a nossa mansidão, com a nossa amorosidade, com o nosso serviço. Então, que nós temos que orar e pedir assim, Senhor, como essa pessoa pode ser alcançada? Eu posso contribuir? Eu preciso só orar ou eu tenho que agir? Ou eu tenho que ser humilde? Entende? Então, eu poderia descrever aqui várias maneiras que várias pessoas foram convertidas. Às vezes não foi nenhuma pregação no púlpito, às vezes não foi nenhum um estudo bíblico que elas receberam. Um outro, só finalizando, eu li num livro uma missionária contando que sua irmã, ela começou a fazer muitas coisas erradas na vida, eu não vou citar, mas por fim, ela já tinha ido para a boate, tinha tido um filho, não sabia quem era o pai, e um dia ela chegou em casa, tendo bebido, tendo tomado droga, e não sabia nem quem era o pai da criança, chegou em casa e caiu no chão da porta. A criança dela tinha 4 anos. Estou já contando o final da história. Quando abriu a porta, que a criança viu a mãe no chão, a criança ficou vendo, e a mãe abriu o olho e viu aquela criança olhando para ela. E naquele momento, ela tomou a decisão, Senhor, nunca mais meu filho vai me ver dessa forma. E essa irmã que conta a história, ela é adventista, era missionária. A partir daí, ela tomou uma decisão com Cristo. Então, a irmã orava, mas não foi uma pregação que convenceu, foi o próprio Espírito Santo. Então, nós não duvidemos da conversão de ninguém. Paulo estava perseguindo os cristãos e mandando matar, né? E contribuindo. E Deus teve encontro com ele. Isaías foi cortado ao meio por aquele rei, não estou lembrando agora o nome, Manassés. Mas Isaías vai ver Manassés lá no céu. Então, nós não podemos duvidar da conversão de ninguém. Infelizmente, Manassés teve que passar por tudo que passou, seja pelo que for que a pessoa passe, mas que o Espírito Santo possa alcançar aquela pessoa. Então, não duvidemos. A lição, eu estou um pouquinho atrasada, mas a lição fala sobre isso que eu li hoje. Como você vê aquela pérola que está dentro da lama? Você vê a lama ou você vê a pérola? A dracma, ela estava no chão, suja, mas ela era preciosa. E aí, quem foi procurar ler a palavra de Deus, foi a dracma ou foi a pessoa que estava procurando? Então, nós é que precisamos ser luz para iluminar a vida das pessoas, não por força nem por violência, mas pelo Espírito. Amém. Amém, Jeane, obrigado pela sua contribuição. Nós, então, agora, nós vamos caminhar, né, rumo agora ao final. Nós vamos orar, depois vamos ter o louvor. Alguém gostaria... Jeane, você poderia terminar com a oração? Posso, sim. Obrigada, Jeane. Oremos. Senhor nosso Deus, Pai de amor, de bondade, de misericórdia, graças te damos, Senhor, por esses momentos que passamos aqui juntos, estudando a Tua Palavra. Esta manhã, Senhor, eu lembrei de orar como Jesus orava, porque a Tua Palavra diz que o próprio Jesus, todos os dias, ele pedia o batismo do Espírito Santo. Não que eu não peça todos os dias, mas quando eu orei, eu lembrei disso. E foi a mesma coisa que o irmão falou, que todos os dias Jesus está à porta do nosso coração pedindo para entrar, porque ele é cavalheiro, ele não força a entrada. Quem força a entrada é o inimigo. Todos os dias nós devemos dizer, Senhor, entra, me batiza com tua presença, me batiza com teu Santo Espírito. Então, Senhor, o que eu te peço é que o Senhor derrame sobre nós o teu Santo Espírito, nos convencendo do pecado, da justiça e do juízo. E a tua palavra diz, examinai-vos a vós mesmos se permaneceis na fé. Então, nós precisamos examinar o nosso coração. E a tua palavra também diz, de que se queixa o homem vivente? Queixe dos seus pecados. Nós temos muitos pecados que ainda não deixamos, infelizmente, não porque não queremos, não porque não desejamos deixá-los, mas é porque é uma luta espiritual muito grande, por isso que precisamos fazer essa entrega total
precisamos permitir que o Senhor habite em nós. Não é nós que fazemos a obra, mas o Senhor em nós e através de nós. Dai-nos um dia feliz na tua presença. É o que te pedimos e desde já te agradecemos. Amém. Você quer que eu cante, Heloísa? Aurenice, pode cantar. Eu. Vamos louvar. Senhor, tu sabes bem, sondas o meu coração e me conheces. Eu sei que nada sou sem a tua proteção na minha vida. Lava minha alma, cura-me, restaura, com águas vivas do teu altar. Sou fraca, tão pequena, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só para te servir. Sem a tua presença, não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Lava minha alma, cura-me, restaura, com águas vivas do teu altar. Sou fraco, tão pequeno, mas aos teus pés me rendo. Cria em mim um novo coração. Espírito Santo, estou aqui. Entrego a minha vida só para te servir. Sem a tua presença, não posso viver. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em mim. Renuncio meu eu, já não vivo mais eu. Cristo vive em nós. Cristo vive em nós através do Espírito Santo, amém? Amém. Que Deus seja louvado por esse hino tão especial. Pessoal, então vamos Amém. nos despedir, né? Até amanhã, às 9h de Portugal e da Inglaterra, e às 5h da manhã. Que Deus seja louvado, que o Espírito Santo hoje possa estar com você o dia inteirinho, né? Que você não deixe ele se apartar de você em nenhum momento nesse novo dia que Cristo está nos dando. Que Deus te abençoe e até amanhã. Até amanhã. Deus abençoe a todos. Até amanhã. Até amanhã.